Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nessa aula será implementado como exibir a quantidade de usuários logados utilizando Laravel e JavaScript. E antes de começar, tem algumas observações. Se o seu projeto tem grande quantidade de acesso, não deve usar o conteúdo desse tutorial, isto é, apresentar a quantidade de usuários online logados com JavaScript. Deve utilizar WebSocket. Se quer usar JavaScript e o conteúdo desse tutorial e acha que esse tutorial é longo demais, abaixo tem um link com o tutorial resumido. Feitas as observações, bora ver o que será implementado. Primeiro, este formulário de login. Caso eu tente acessar, sou redirecionado para a página restrita, sendo o dashboard, e apresenta que eu estou logado. E, em seguida, acesso em outro navegador e também realizo o login com este segundo usuário. Após ter realizado o login, 2 usuários logados. Próximo passo é acessar um novo navegador e acesso com este terceiro usuário. Clico em acessar. Tenho 3 usuários. Se eu retornar para este navegador, o primeiro, ainda continua com um usuário logado. Isto porque é atualizado a cada 3 minutos. É feita uma nova requisição para o servidor com JavaScript para atualizar a quantidade. Então, a quantidade de usuários logados é atualizado de 3 em 3 minutos. E se eu deslogar, por exemplo, este navegador tem 3. Eu deslogo e assim vai ter somente 2. Desta forma que logo atualiza para 2, ou temos este outro que deve atualizar também para 2. Já atualizou aqui 2, eu aguardo esse aqui atualizar. Enquanto ele atualiza, eu destaco algumas observações. Se o seu projeto tem grande quantidade de acesso, não deve utilizar a ideia desse tutorial para apresentar a quantidade de usuários logados. JavaScript é mais simples de implementar, conforme apresentado nesse tutorial, mas pode ser menos eficiente em termos de uso de recurso. Em relação à performance, o WebSocket é mais eficiente para atualizações em tempo real, mas requer configuração adicional. É um tutorial mais complexo. Eu comecei com um tutorial mais simples. Escalabilidade. O WebSocket é melhor para um número grande de usuários, porque evita múltiplas requisições igual ao JavaScript. Igual aqui, após passar os 3 minutos, vai ser feita uma nova requisição para o servidor. Vai consumir processamento. Errado usar JavaScript? Não. Se você não domina o WebSocket e o projeto não possui grande quantidade de acesso, o JavaScript resolve o problema. Mas se é uma aplicação com grande quantidade de acesso, evite usar JavaScript. Se não domina o WebSocket, infelizmente, vai precisar aprender. No canal tem vídeo sobre WebSocket, mas com PHP puro. O que você acha de ter tutorial sobre WebSocket com Laravel? Coloque nos comentários. Inclusive aqui já atualizou a quantidade para 2 usuários logados. Isso porque passou 3 minutos, fez uma requisição, uma nova requisição e apresenta a quantidade de usuários logados com JavaScript. É isso que será implementado nesse tutorial. Bora implementar a funcionalidade para apresentar a quantidade de usuários logados com JavaScript. Mas lembrem das observações que eu havia citado. Para começar, eu abro o servidor local XAMPP. Após ter aberto, inicio o Apache e o MySQL. Após ter iniciado, abro no gerenciador de arquivos, acessei o XAMPP e em seguida o diretório Celk, diretório que eu sempre utilizo nos tutoriais. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, abro o terminal do editor já acessa o diretório correto e posso criar o projeto
com Laravel. Para isso, preciso conferir se eu tenho o Composer e colocando o comando, se apresentar os comandos que eu posso utilizar, significa que eu tenho o Composer instalado. Após ter confirmado, agora sim posso utilizar o Composer Create para criar um projeto, e este projeto que eu quero criar é com Laravel /Laravel e quero que seja criado dentro desse diretório. Simplesmente coloco um ponto, coloco um espaço, depois o ponto, Enter para criar o projeto será criado com Laravel 11, última versão atual. Criado o projeto, agora sim posso iniciar. Utilizo o comando php artisan e serve para iniciar o mesmo. Iniciado, pego este endereço, abro o navegador e no navegador eu coloco esse endereço. Consegui acessar o conteúdo padrão e o conteúdo padrão está dentro do arquivo, dentro deste arquivo. Posso apagar tudo que está internamente, só coloco a estrutura básica do HTML5, altero português Brasil e também coloco Celc e internamente só um H2 e a palavra login, porque o usuário precisa primeiro realizar o login para ser contabilizado como acesso. Se eu atualizar, tem login. Mas o login vai ser carregado da seguinte forma. Se eu vier em rotas, atualmente está carregando este arquivo bem-vindo. Ao invés de carregar desta forma, eu apago esta rota e crio, indicando que será uma rota com a requisição do tipo get, raiz, estamos na raiz, em seguida a necessidade desta controller. E haverá o método index, e quando eu quiser chamar esta rota, eu utilizo este nome. Para criar esta controller, eu utilizo o php artisan, quero criar alguma coisa, make uma controller, e o nome é login controller. Simplesmente dou enter e confiro se realmente criou. Está aqui, login controller. Este bem-vindo, no momento eu fecho para não ter várias páginas abertas. Após ter criado a controller, eu preciso incluir dentro do arquivo de rotas. Coloco o cursor no final, Ctrl espaço, em seguida seleciono. Caso no seu não tenha apresentado, provavelmente você não tem as extensões instaladas no editor. As extensões que eu utilizo são essas. É o mínimo possível. Eu tento utilizar o menos possível de extensões. E apresentadas as extensões, agora sim posso criar este método. Para facilitar, eu colo um código pronto, criei um método público com o nome de index e carrega uma view que deve estar dentro do diretório login. Então, dentro de resource view, eu crio o diretório login e dentro do diretório login deve ter o arquivo index. Então, este bem-vindo eu arrasto para o diretório login e também altero o nome do arquivo. Ao invés de ser bem-vindo, simplesmente apago a palavra e coloco index. Blade, porque eu estou utilizando o mesmo. Posso conferir se continua funcionando. Se eu atualizar, sim, continua. Para vocês terem certeza, no arquivo index eu coloco o número 2 no final. Se eu atualizar, número 2. Para vocês realmente ter certeza que eu estou carregando o arquivo. O arquivo index eu coloco por primeiro, depois a controller. Agora, neste arquivo index, preciso criar o formulário. E para agilizar, eu simplesmente colo um formulário pronto. Você pode pausar a aula e copiar com calma ou simplesmente baixar o código-fonte disponível abaixo do vídeo. E neste formulário estou fazendo uma requisição para esta rota. Eu não tenho ainda esta rota. Envio os dados através do método post. Tenho CSRF em relação a bloquear requisições de URL externas. Método post, aqui não é obrigatório colocar o método post, porque aqui acima já indica. No entanto, eu coloco para ser mais claro. Campo e-mail e campo senha. Confiro, se eu atualizar,
eu cancelo porque não conseguiu encontrar login. Antes de apresentar o erro, eu crio esta rota, uma rota do tipo post, porque conforme está aqui, envia os dados através do método post, então a rota deve estar preparada para ser do tipo post. Login e depois login controller, esta controller, haverá um método login process. Eu não tenho ainda este método dentro desta classe, eu preciso criar, e quando eu quiser utilizar esta rota, eu coloco login process, conforme está no formulário, login process. E bora criar agora este método login process nesta classe login controller. Como eu sei que você não tem muito tempo para investir no tutorial, eu colo algo pronto. Você simplesmente pode pausar e copiar com calma. E criei o método, está utilizando a ideia de injeção de dependência, significa que eu preciso criar esta classe. É uma classe para validar o formulário. Para criar esta classe, posso utilizar PHP Artisan Make para criar alguma coisa. Eu quero criar um request. Request é utilizado para validar, em seguida login request. Dou Enter, se eu coloquei o comando correto, deve ter criado. Eu confiro em HTTP, em seguida tem request, login request. Exato, criou o arquivo para implementar a validação. Primeiro, coloco true, que deve utilizar esta validação. A regra de validação deve indicar que o campo e-mail é obrigatório e deve ser do tipo e-mail. Campo senha é obrigatório. Se você não colocar mensagens personalizadas, vai ser apresentado a mensagem em inglês. Caso você queira traduzir para o português, no canal já tem um tutorial no qual eu apresento como traduzir o Laravel para o português, mas eu quero apresentar mensagens personalizadas. Então, eu crio este método, indico quando for obrigatório e não estiver preenchido, apresenta esta mensagem no campo. Se não enviar o e-mail do tipo e-mail, necessário enviar o e-mail válido. Se não enviar a senha, campo senha é obrigatório. Para completar, eu acrescento uma documentação. Acrescentei para este método, também acrescento para este método sobre regras e aqui acima também eu apago e coloco a documentação em português. Ok, agora que está criado este arquivo request, posso incluir. Coloco o cursor no final, Ctrl espaço e acrescento. Confira se acrescentou na parte superior. Este request eu não preciso mais. Descendo um pouco, preciso incluir o auth, dou um Ctrl espaço, observe se você está incluindo o auth correto, é esse daqui, e valido o e-mail e a senha que está no banco de dados. Se conseguir autenticar, continua. Se não conseguiu, estou colocando a negação, se não conseguiu, deve apresentar a mensagem de erro. E precisa utilizar a Models User para recuperar os dados do usuário. Dou um Ctrl espaço e acrescento a Models. Quando é criado o projeto, já é criado a Models User. Mas quando você precisar criar outras tabelas, você precisa criar models para utilizar a respectiva tabela que você está criando. Já a Models User é criada por padrão. Tem a coluna name, e-mail e password, colunas que são visíveis. Colunas que não são visíveis são essas daqui. Logo eu retorno para fazer uma alteração nesta Models, mas isso no decorrer da aula. E depois de ter recuperado os dados do usuário, eu altero nesta coluna acrescentando a data atual para indicar que o usuário está logado e redireciona para o dashboard. Então significa que eu preciso criar agora esta rota. Venho em Web e criei esta rota dashboard index conforme esse login request posso fechar dashboard index. Ok. Não, eu não abri. Está aqui, Dashboard Index, na Login Controller, e aqui eu criei. Somente falta criar esta controller. E para criar, também eu utilizo o comando PHP Artisan Make para criar alguma coisa,
é a controller que deve ser criada, dashboard controller. Após ter criado, eu sei que criou aqui, então eu posso incluir. Ctrl espaço, incluiu dashboard controller, abro dashboard controller, coloco no final e neste dashboard eu preciso criar o método index. E para agilizar, eu colo um método pronto. E este método, com nome index, recupera os dados do usuário que está online, e pega os últimos usuários que estão online em 1 minuto. Então, quando a data do último acesso estiver a 1 minuto, ele está online. E depois carrega uma view, e esta view deve apresentar a quantidade de usuários online. Eu crio primeiro esse diretório dentro do Research View, dentro de View o diretório Dashboard. Observe se você criou no lugar correto. E dentro desse diretório, eu pego o arquivo index para facilitar e colo dentro do Dashboard. Somente eu diferencio login. Vai ter aqui acima Selk login. Eu fecho o login. E no Dashboard, eu coloco Selk e em seguida admin. Somente a palavra ou administrativo. E não preciso mais deste formulário. Eu apago também este login, eu excluo. E neste arquivo coloquei o título, dashboard, depois criei um P de parágrafo e acrescentei quantidade de usuários online, a tag spam, logo eu apresento este ID, no momento deixe ele aqui quieto, e eu tenho quantidade de usuários ativos. O dashboard retorna isso? Somente este arquivo index é antes do dashboard. Ele retorna sim. Eu estou retornando um array e neste array tem o elemento usuários ativos e ele recebe a quantidade que está sendo retornado do banco de dados. E este ativo usuários estou imprimindo aqui. A princípio está implementado. Login, eu consigo fazer o login? Sim. Depois que fizer o login, sou redirecionado para o dashboard. Dashboard está implementado? Sim. Depois acessa a controller. Na controller carrega esta view. A view está criada. Significa que eu preciso criar agora a base de dados. Porque como eu vou fazer o login se eu não tenho a base de dados? Eu fecho tudo isso daqui no momento. Em seguida, venho em base de dados. E em base de dados eu tenho a Migrations. Será criado a tabela Users com nome, e-mail e password. São as colunas que no momento nos interessa. Está faltando uma coluna, a coluna que recebe o último acesso, mas isso será implementado logo. Eu primeiro executo essas Migrations. Somente confiro acessando localhost, dashboard, acesso phpMyAdmin, eu consigo acessar porque o MySQL no champ, no meu caso, eu iniciei, está da cor verde, não apresentou erro nenhum no terminal. Acesso phpMyAdmin. phpMyAdmin é um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica e não tem a base de dados. Qual a base de dados que eu quero? Se eu vier no arquivo env, faça as devidas alterações. Primeiro, Selk, depois apresente o debug, UTC, o time zone, eu quero que utilize o fuso horário de São Paulo. Coloquei este fuso horário, América São Paulo. Caso você queira utilizar um fuso horário de outra região, é só pesquisar na internet por time zone. A URL, qual é o endereço? Eu simplesmente copio este endereço onde o projeto está sendo executado e o local é Português Brasil. Caso você esteja utilizando uma versão inferior ao Laravel 11, verifique se é BR maiúsculo ou minúsculo. Aqui não altero nada, a parte de criptografia será 12 salto, importante, lembre 12 salto. Então, quando você gerar a senha, você precisa indicar 12 salto. Descendo um pouco, a base de dados, quero utilizar o MySQL, tinha o SQLite, ele vem por padrão,
está aqui, mas eu não quero utilizar ele, e retiro o comentário. Seguro Ctrl, 2 pontos para retirar o comentário. O banco de dados é local, podemos observar 127.0.0.1, mesmo endereço, sendo localhost. Porta 3306, a base de dados será Selk, o usuário no phpMyAdmin, o usuário padrão é root e a senha em branco, e está implementado o arquivo env. Agora é só executar as migrations. php artisan, depois execute as migrate. Apresentou esta observação, não existe a base de dados Selk. Eu quero criar? Sim. Atualmente, no Laravel 11, ele vem por padrão, sim, mas se você estiver utilizando outra versão do Laravel, verifique se é sim, porque em versões anteriores, ele por padrão vinha não, você precisava digitar o sim. Aqui é simplesmente dar o Enter, porque por padrão já vem o sim pré-selecionado. Confiro no phpMyAdmin, tem a base de dados Selk e também a tabela Users. No entanto, não possui nenhum registro. Eu quero cadastrar um registro. Eu utilizo seed, porque quando entrar um novo desenvolvedor na equipe, ele não precisa ficar cadastrando manualmente. É só executar a seed que cadastra alguns usuários. Aqui cadastra este usuário de teste, mas eu não quero este usuário. Mas antes de implementar a seed, se eu abrir a controller, http controller, e tenho o dashboard, tem esta coluna. Eu preciso acrescentar esta coluna com migrations. Então, eu crio uma nova migrations, cls para limpar, executo php artisan. Se você não está compreendendo por que utilizar migration, seed, isso eu abordo no curso de Laravel. Lá eu cito e você vai compreender a importância de utilizar migrations e seed. Make para criar alguma coisa é uma migrations e o nome dela vai ser adicionar a coluna last login na tabela users. Se eu coloquei o comando correto, deve criar a migrations. Exato, criou a migration, a mesma está aqui, e na tabela users eu quero que ele acrescente a coluna last, ao último acesso, depois da coluna password. Esta coluna deve ser acrescentada depois do password. E caso eu queira realizar um rollback, deve excluir esta coluna. Ok? Agora é só executar. Se estiver correto, deve acrescentar esta coluna. Eu clico na seta para cima para recuperar o comando php artisan migrate. Dou Enter, a princípio, sucesso. Confiro no banco de dados se criou a coluna, acrescentou a coluna. Ok, viram como é fácil? Agora, se outros desenvolvedores estiverem na equipe, só executam a migrations e vão ter o banco de dados iguais entre todos os desenvolvedores. Não vai ter um desenvolvedor com um determinado banco de dados, com algumas colunas, e outro desenvolvedor com um banco de dados diferente. Agora sim, eu posso criar a seed. Somente antes de criar a seed, já é a segunda vez que eu vou para a seed e não crio. Neste arquivo ler, eu apago tudo que está aqui e coloco o seguinte: requisito PHP 8.2 Composer. Coloquei Node, mas não precisa aqui do Node. E como rodar o projeto baixado, logo eu acrescento e eu implemento a parte sequência para criar o projeto, o que foi executado. Primeiro, criar o projeto, esse comando eu apresentei, iniciar o projeto, em qual endereço acessar, executar as migrations, criar esta migrations. Agora preciso criar a seed e depois executar a seed. Eu quero criar uma seed com o nome de users. php artisan make para criar alguma coisa, seed com este nome. Primeiro o nome da tabela e depois a palavra reservada para ser fácil de identificar. Como eu colei aqui o comando, eu simplesmente copio, mas eu recomendo que você digite. Se eu conferir, criou user seed e eu preciso implementar a mesma. Mas, como um passe de mágica, aparece a implementação. É claro, eu colei uma implementação pronta para agilizar.
Se não existir na tabela Users, na coluna e-mail, este e-mail, então deve cadastrar este usuário. Só preciso incluir esta modos. Ctrl espaço, acrescento a modos, verifique se acrescentou na parte superior. Após ter confirmado, eu tenho o nome, e-mail e a senha. Hash, dou um Ctrl espaço para acrescentar também. Está aqui o hash e, conforme eu citei, 12 salto. Eu estou forçando para criptografar a senha com 12 salto. Coloquei alguns usuários que devem ser cadastrados. São 4 usuários. Agora, para poder executar esta seed, eu acrescento neste arquivo. Isto é, eu utilizo este método e para este método eu passo um array de seed que devem ser executada. Primeiro, use seed. Eu coloquei users, é users, por isso que não está apresentando de forma correta, faltou o S. Agora eu executo. Qual era o comando? Esse daqui. Mas você sabe, você digita o comando. A princípio, executou, confiro no banco de dados, cadastrou os 4 registros. Assim, quando entrar um novo desenvolvedor na equipe, ele simplesmente executa a seed e já possui alguns registros de teste. Logo, eu implemento como rodar o projeto baixado. E eu tenho os registros, posso testar se realmente funciona o login. Coloco o usuário, em seguida a senha, de 1 até 6, se a letra A, esta senha que eu coloquei, só conferir no seed, senha, de 1 até 6. Posso fazer o seguinte, eu pego isso daqui e acrescento em visualizar, na view, resource, view, login, e abaixo deste form, porque muitos não vão assistir o tutorial e não vão saber qual é o usuário e a senha. Então, simplesmente eu coloco primeiro o usuário, deixei e-mail, mas não é e-mail, é usuário, este é o usuário, depois uma quebra de linha e também tenho a senha. A senha é essa daqui, coloco a palavra senha e depois da senha também acrescento uma quebra de linha. E eu coloquei um usuário. Eu coloco os outros 2 usuários, mais 2 usuários. Tem 4, mas eu coloco somente 3 usuários. Ou os 4. Eu coloco os 4, porque se alguém quiser fazer o teste com os 4 usuários, consegue realizar com sucesso. Temos este usuário. Simplesmente copio, depois o segundo usuário e tem também o terceiro usuário. Todos eles possuem a mesma senha. Assim, quem não assistir ao tutorial, porque eu sei que muitos não assistem, sabe já qual é a senha. Mas eu coloquei já a senha aqui, bora atualizar, não há nenhum problema. Usuário, senha, ok. Coloco este usuário, coloco a senha de 1 até 6 e a letra A, tento acessar e sou redirecionado para o dashboard. Quantidade de usuário online retornou 0. Confiro, visualizar, porque não salvou o acesso, não salvou aqui. Por que não salvou? Lembram que no decorrer da aula eu havia citado a Models e eu citei que depois seria implementado algo. Isso não funcionou porque falta acrescentar esta coluna na Models. E eu garanto, quando você começar a desenvolver com Laravel, você vai constantemente esquecer de acrescentar esta coluna ou qualquer outra coluna na Models e vai gastar horas tentando descobrir aonde está o erro, mas você esqueceu de acrescentar a coluna na Models. Eu simplesmente pego esta coluna, ela está depois da senha, agora eu abro a Models e acrescento. Porque se eu não acrescentar a coluna, eu não consigo manipular. Eu só posso manipular as colunas que estiverem dentro deste atributo. Se não estiver, eu não consigo manipular. Posso tentar novamente, eu coloco login e faço o acesso. Não é login, é sem
nada. Agora coloco o usuário, a senha e tento acessar. Opa, usuário 1, já tem um usuário. Eu abro um outro navegador, acessei um outro navegador, em seguida coloco este segundo usuário e tento realizar o login. Quantos usuários logados? 2 usuários. Aqui atualizou? Não, não atualizou. Falta implementar o JavaScript para atualizar. E também eu preciso implementar o sair. Eu implemento primeiro o sair. Para implementar o sair, crio a rota, criei a rota logout. Na controller haverá este método e quando precisar esta rota, eu utilizo este nome. Abro esta controller e no final eu implemento o método para deslogar. Somente aqui eu coloquei log, mas eu não quero salvar o log. Deslogar o usuário, redirecionar o usuário e enviar a mensagem de sucesso. E posso agora chamar este método. Eu chamo este método aqui, neste local. Isso na view, dashboard e abaixo desse P de parágrafo, eu acrescento o link. Para criar um link, href deve ser redirecionado para esta rota e quando o usuário acessar esta rota, faz o seguinte, esta rota, se conseguir executar, redireciona para a página de login. É login index, só conferir se está correto o nome. Login index, ok. Se eu atualizar, logado 0. Por que está logado 0? Porque aqui no dashboard, fecho tudo, eu tenho o seguinte, somente os usuários, eu abri a view, a controller. Somente os usuários que tiverem o acesso no último minuto. E os 2 usuários que eu tinha logado, eles já estão logados há mais de 1 minuto. Se eu clicar em sair, ok, faço o login novamente com este usuário, em seguida coloco a senha, tento acessar, usuário logado 1, mas eu aqui tenho o segundo usuário. Por que ele não está na lista? Isso porque eu não atualizei o acesso deste usuário. Eu preciso atualizar para que ele tenha o acesso atualizado. Mas isso será implementado com JavaScript. Se eu clicar em sair, eu verifico neste outro, conferir, simplesmente atualizo, ainda permanece um logado. Isso porque quando eu desloguei, fiz o logout aqui, eu não atualizei o acesso. Eu preciso atualizar o acesso. Eu pego isso daqui, simplesmente recuperar o usuário aqui e altero o valor. E esta coluna agora recebe vazio. Ou você pode reduzir o tempo, mas eu quero que salve o valor vazio. Será que funciona? Eu faço o login novamente com este usuário. Em seguida, tento acessar. Ok, um usuário logado. Verifico no outro navegador, atualizo, um usuário logado. Se eu clicar em sair, ele não conseguiu encontrar last. Porque ele está esperando uma data. Sim, ele esperou uma data, eu estou enviando uma string. Eu coloco nulo, confiro se eu consigo acessar, ok. Clico em sair, agora sim. Verifico no banco de dados ou no outro navegador. Atualizo 0. Por quê? Quando o usuário fez o logout, automaticamente acrescentou nulo na coluna. Agora, este outro usuário, ele ainda permanece logado, mas não está sendo apresentado na lista porque o acesso dele já faz mais de 1 minuto. Se eu colocar aqui 20 minutos e retornar naquele navegador, atualizo um usuário, mas eu retorno novamente para 1 minuto. O ideal seria 5 a 10 minutos. Eu deixo 1 para conseguir apresentar para vocês. Ok, quando o usuário fizer o login, eu já identifico que o usuário está logado, acrescento o horário e
acrescento na lista. Mas, depois que passar o tempo de 1 minuto, o usuário cai fora da lista. Eu quero que ele permaneça na lista, indicando que o mesmo está logado, porque atualmente eu tenho 2 usuários logados, mas somente um está na lista. Eu preciso agora utilizar o JavaScript. Para começar, eu primeiro crio uma rota. A rota deve ser criada no arquivo, neste arquivo. E o método é esse daqui, atualizar horário de acesso. Conforme eu já citei no início do tutorial, não recomendo utilizar o JavaScript em aplicações com grande quantidade de acesso. O recomendado é utilizar o WebSocket, porque quando eu utilizo o JavaScript para atualizar o último acesso, haverá uma grande quantidade de requisições HTTP, aumentando a demanda do servidor, consumindo mais o servidor. Mas em aplicações com pequena quantidade de acesso, eu recomendo utilizar o JavaScript, que é mais fácil de implementar. Inclusive, por isso que eu comecei com JavaScript. Como eu já tenho esta classe, eu seguro o Ctrl, abro o mesmo, clicando, e agora sim eu posso criar o método. É este método update. Descer um pouco, tenho primeiro o login, depois, antes de sair, este método. Eu colei algo pronto para agilizar e gradualmente eu explico. Criado o método, faço a requisição para recuperar os dados do usuário logado. Se encontrou o usuário, atualiza o last, sendo esta coluna o último acesso com a data atual. Eu coloquei aqui log, caso você queira salvar o log, mas precisa acrescentar o log. Dou um Ctrl espaço e acrescento. Desta forma, será salvo o log neste arquivo. Log, em seguida, Laravel log. É neste arquivo que será salvo. Eu testo somente uma vez para vocês conseguirem visualizar, mas depois eu comento este log. Somente eu estou deixando aqui o log para vocês, caso tenha alguma dificuldade, podem utilizar o log para salvar o erro e ver o que está ocorrendo. Conta o número de usuários ativo no último minuto e retorna a resposta para quem fez a requisição. Sucesso ou erro. Quando houver sucesso, retorna a quantidade. Significa que eu preciso fazer uma requisição para este método, sendo esta rota. E eu faço uma requisição com JavaScript. Preciso criar este arquivo. Dentro do diretório público, crio um diretório JS. Dentro desse diretório, eu crio agora um arquivo com o nome de custom.js. Primeiro, eu adiciono o listener para aguardar que seja carregado todo o conteúdo. Só execute quando o conteúdo HTML for carregado. Falta agora fechar a chave e ponto e vírgula. E, no momento, só dou um console, em seguida log e a palavra carregou. E depois preciso incluir este JavaScript no nosso projeto. E eu incluo este arquivo, é só conferir, resource, view, é no dashboard. Login não precisa, é no dashboard. Abaixo do sair, devo incluir com a tag script, finalizo esta tag, o atributo source. Dentro do atributo source, eu indico que deve incluir um CSS que está dentro do diretório público. Dentro do diretório público, acessa, somente coloquei S no final, não precisa, é somente asset. JS, após ter acessado esse diretório, tem o arquivo custom.js. Só conferir se o arquivo está correto, custom.js. Sim. Agora, se eu retornar na aplicação, eu clico o botão direito, em seguida inspecionar, venho no console e agora eu atualizo, carregou. Caso no seu ele não tenha apresentado, você dê um Ctrl F5 para recarregar todo o conteúdo. Significa que carregou o arquivo custom. Após ter carregado, eu também acrescento
aqui acima o seguinte, mais uma tag, porque eu quero utilizar o CSRF para tornar a solicitação segura. Eu retorno no arquivo custom e eu utilizo isso daqui. Eu preciso recuperar o valor. Se eu vier no arquivo custom, eu posso recuperar. Utilizei document query selector. Eu quero recuperar algum valor, sendo da tag meta, desta tag meta, essa tag aqui. Depois CRF token. CRF token. Depois que recuperar o valor, ou antes, eu verifico se a meta tag foi encontrada. Para isso, se isso aqui for true, significa que encontrou, acessa este if. E posso obter o valor do token. Para isso, pego CSRF, coloquei errado, agora sim, eu coloquei elemento. É o mesmo nome da variável da parte superior. Eu quero o atributo, get atributo é o conteúdo. Então, o conteúdo é o content. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de CSRF token. Eu dou um console log para conferir se realmente vem o valor. Ao invés do carregou, eu quero dar o console log neste CSRF. Atualizo, ok, eu recebi. É este CSRF que será enviado para a rota, indicando que é uma requisição da própria aplicação. E estou utilizando esta função para definir o intervalo que será executado. Eu estou definindo que deve ser executado a cada 10 segundos. É claro, é muito pouco. Eu vou deixar 10 segundos agora, mas você coloca, por exemplo, mínimo 5 minutos ou mais. Por exemplo, deixar 5 minutos. Aqui eu coloquei 10 segundos. Coloco no comentário. Somente definir o intervalo. Depois de definir o intervalo, eu indico que este valor significa 10 segundos. Mas é muito pouco, porque a cada 10 segundos vai fazer uma requisição para o servidor. Vai consumir muito do servidor. Agora eu posso testar, porque ele vai criar um novo CRF. Se eu der um Ctrl F5 para recarregar, ele vai executar em 10 segundos. Eu acho que 10 segundos ficou pouco para apresentar. Poderia ser, quer dizer, ficou muito 10 segundos. Poderia ser 1 segundo, 10 segundos, porque é melhor. Aqui eu coloquei quanto? Eu coloquei 10 segundos. Está correto. Ele não deu o console log. Ah, sim, porque o console log deve estar aqui dentro. Agora sim. Ctrl F5. Em 10 segundos, ele deve dar um novo console log. A cada 10 segundos, um novo console. Será que eu implementei correto? Porque no momento ainda não apresentou. Ah, agora sim. Apresentou, passou os 10 segundos. Daqui 10 segundos ele vai fazer uma nova requisição e vai apresentar um novo CRF. Já temos duas requisições. E isso vai fazer uma requisição para o servidor consumindo processamento. Por isso, 10 segundos é muito pouco. Eu recomendo que seja mais. Eu vou colocar depois 5 minutos. E não preciso mais deste console log, ou no momento eu deixo e faço uma requisição com o método post para esta rota, para atualizar a atividade do usuário. E no JavaScript eu posso utilizar o fetch. Depois o nome da rota, só conferir em routes. Venho em routes, o nome da rota é essa daqui. Eu coloquei já na documentação o endereço correto, mas mesmo assim eu quero apresentar para vocês onde que está o valor. E envio um objeto, e neste objeto eu posso enviar, por exemplo, qual é o método utilizado na requisição. A nossa rota está preparada para receber uma requisição do tipo post. Então eu indico post. Inclusive, posso colocar um comentário
que eu defini o método HTTP como post e também envio o cabeçalho. E neste cabeçalho recebe um objeto. Primeiro elemento deste objeto é o content type. Eu indico que os dados serão enviados através do método JSON, isto é, utiliza um objeto. Abaixo também acrescento este CRF, coloquei a propriedade e depois o valor, o mesmo que eu dei o console log, é esse daqui. Já tem 17 requisições. Isso consome processamento. E para finalizar, eu envio o corpo vazio, indicando que a requisição não possui nenhum valor. Para isso, coloco corpo e no corpo envio uma requisição vazia. E caso você precise verificar se conseguiu executar com sucesso, porque se eu conferir a nossa controller, eu implementei no login? Sim, é no login. Eu retorno sucesso ou erro. Eu posso verificar. Ou bora verificar isso antes de conferir se está funcionando. Para verificar, utilizo o then. Caso seja sucesso, eu quero a resposta, response, porque a resposta está dentro do response, e esta resposta é um JSON, então eu preciso fazer uma leitura do mesmo. Eu confiro em login controller, sim, estou retornando um JSON, então faço a leitura. Após ter feito a leitura, eu posso pegar o valor. Novamente, then, os dados vão estar dentro de data, e crio uma arrow function e internamente eu posso fazer o que eu preciso. Agora, se não conseguiu executar de forma correta, acessa o cat e neste cat eu posso criar uma função seguindo o padrão arrow function, receber o erro. Se eu citei arrow function, agora sim crio esta função e dentro desta função, no momento, eu só coloco um console.error para conseguir ver qual foi o erro que gerou. E em seguida, pego error e eu quero o erro real. Espaço, vírgula, e o erro está dentro desta variável. E este console log, como vocês sabem, ele imprime na tela. Coloquei loga um erro no console se a requisição falhar. Mas quando houver sucesso, aqui dentro do then, eu verifico se a resposta indica sucesso, se o que estiver dentro de data. Ponto. Confiro em login controller. Status. Se em status for igual a sucesso, success, indica que conseguiu executar de forma correta. Se não, houve algum erro. A mesma coisa eu posso imprimir um log. Loga um erro no console log. E quando houver sucesso, deve atualizar a quantidade de usuários logados. Primeiro eu seleciono o elemento no HTML. É esse elemento. Bora conferir no dashboard, é neste arquivo, é aqui que eu quero atualizar. Dashboard, arquivo index, eu tenho o ID, quantidade, usuário online logado. Conforme eu citei na aula, que isso ainda seria abordado. É o momento agora. Eu pego document, eu coloquei class ou ID. Document get element by ID. Se for ID, então aqui também é ID. Conferir, eu coloquei ID, o atributo ID, então aqui também é ID. O nome dele é quantidade de usuário online logado. E atribuo para uma variável com o nome de quantidade. Coloco elemento aqui, porque é um elemento ainda. E posso pegar agora este elemento para atualizar a quantidade. No momento, eu só recuperei o ID. Agora sim, eu atualizo. Pego quantidade, esta variável. Em seguida, indico que eu quero enviar um conteúdo em formato de texto. E ele recebe o quê? Pego o que está dentro de data.
ponto e confiro no login controller, eu retorno em ativos, usuários ativos. É isso que será retornado, será enviado para este ID. Será que funciona já? Dou um Ctrl F5 para recarregar. No momento não tem nenhum usuário logado, ok? Porque este usuário que eu estou testando, ele já estava logado há mais de 1 minuto. Agora sim, apresentou 1 porque atualizou. E se eu retornar no outro navegador, eu acho que nesse daqui, continua 1. Se eu der um Ctrl F5, eu recarreguei o JavaScript, então daqui 1 minuto, esse também vai entrar na lista de usuários logado. Ok, listou 2 e aqui ainda não atualizou. Agora sim, 2. E se eu logar em outro navegador, abro um outro terceiro, aqui tem o terceiro navegador, pego este usuário, já coloquei o usuário e a senha, tento acessar, aqui 3 usuários, aqui ainda não atualizou. Por quê? Vai atualizar só daqui 1 minuto. Não levou 1 minuto porque ele atualiza de minuto em minuto. Pode ser que leve até 1 minuto, como também pode levar menos. Tem outro navegador, já atualizou? Sim. Agora, se eu deslogar, eu deslogo esse daqui. Eu deslogo este usuário, agora vai ter 2. Aqui já atualizou, aqui ainda não atualizou. Ok, agora sim. Isso ele atualiza somente de, só conferir, é minuto ou 10 segundos? Eu acho que eu coloquei 10 segundos só. Isso, 10 segundos. Agora, se eu tirar este e utilizar esse da parte inferior, será atualizado somente em 5 minutos. A atualização não será exata, mas faz menos requisições para o servidor. Você tem uma base de quantos usuários estão online no último 5 minutos. Somente antes de finalizar, tem o seguinte. No arquivo de rotas, temos as rotas públicas e a rota restrita, que o usuário só pode acessar se estiver logado. Então, eu verifico se o usuário estiver logado, então ele pode acessar esta rota. Agora sim, está implementado a parte para verificar se o usuário está logado, acessa esta rota. Se não estiver logado, não consegue acessar esta rota. Só reforçando o que eu expliquei no início da aula, primeiro em relação à performance. O WebSocket é mais eficiente para atualizar em tempo real, mas requer configurações adicionais. Já o JavaScript, conforme eu apresentei para vocês, é mais simples de implementar, mas é menos eficiente em termos de uso de recurso, porque toda hora é feita uma nova requisição. Inclusive, eu preciso retirar este console log antes que eu esqueça. Eu não quero este console log e também não quero este else. Então, se eu não quero, eu comento, ok? E este console log, tem mais um console log que deve ser removido. Onde que ele está que eu não consigo enxergar? Aqui na parte inferior, por isso que eu não havia encontrado. Ok, retirei o console log, continuando. Agora temos também a parte da escalabilidade. O WebSocket é melhor para um grande número de usuários, porque evita múltiplas requisições igual ao JavaScript, conforme eu já apresentei. É errado usar o JavaScript? Não, não é. Se você domina o WebSocket e o projeto possui uma grande quantidade de acesso, o JavaScript não resolve o problema. Não deve ser utilizado o JavaScript. Mas, se é uma aplicação com uma quantidade pequena de acesso, agora sim pode utilizar o JavaScript. Mas, se é uma aplicação com grande quantidade de acesso, evite usar o JavaScript. Utilize o WebSocket. Se você não domina o WebSocket, infelizmente vai precisar aprender. No canal da Selk tem vídeo sobre o WebSocket, mas com PHP puro.
Então, o que você acha de ter tutoriais sobre WebSocket com Laravel? Coloque nos comentários. E antes de finalizar, eu faço algumas alterações. Por exemplo, não será a cada 5 minutos. Eu coloco o seguinte, comento 5 minutos. Aqui é 30 porque cada minuto possui 60 segundos. 5, 6, 30. Agora eu quero colocar 3. 3, 6, 18. Então aqui 18 e aqui também 18. A cada 3 minutos, a aplicação vai fazer uma requisição para o servidor. A cada 3 minutos, o usuário que estiver logado vai fazer uma requisição para o servidor. Se tiver 50 usuários, são 50 requisições a cada 3 minutos. Se tiver 100 usuários, são 100 requisições a cada 3 minutos. Entra naquela história que eu havia citado. O JavaScript consome muito recurso. Se a sua aplicação tem uma grande quantidade de acesso, não recomendo utilizar o JavaScript, e sim o WebSocket. E coloco em login, quando o usuário acessar, apresenta os usuários que estão logados nos últimos 5 minutos. E aqui também, quando o usuário fizer o login, apresenta os usuários logados. E aqui em Login Controller, temos o update, que quem faz uma requisição para este update é este JavaScript. Desta forma, temos uma aplicação que apresenta a quantidade de usuários logados online nos últimos 5 minutos com JavaScript. Só reforçando, se a sua aplicação possui uma grande quantidade de acesso, não utilize a ideia desse tutorial. Eu só estou apresentando com JavaScript porque é mais simples do que com WebSocket. Mas caso a sua aplicação tenha uma grande quantidade de acesso e você precise implementar com WebSocket, coloque nos comentários para que seja gravado um tutorial sobre este assunto. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.